Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições Bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, quarto trimestre de 2021. A lição desta semana é a lição de número 10 e o tema da lição, o reino do Messias, o milênio. Lembrando que nesse quarto trimestre nós estamos estudando aí sobre escatologia, sobre as últimas coisas. E lembrando que nós aqui do ebdenfoco.com publicamos aí um tempo atrás um livro sobre o fim dos tempos, na perspectiva dispensacionalista. É uma publicação da editora Santorini e aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o link para você acessar o site da editora e comprar esse livro, porque ele é muito importante para você que é professor da escola bíblica, tá? Então, você procure o link aqui, compre o livro que vai ajudar muito você no entendimento das questões escatológicas na perspectiva dispensacionalista. Lembrando também que o ebdenfoco.com disponibiliza uma série de conteúdos gratuitos para você. Se você está aqui no YouTube, então você está assistindo a aula em vídeo, mas na plataforma do ebdenfoco.com você tem a aula em áudio, a aula em PDF e o curso para educadores cristãos, tudo gratuito. Não é só a aula aqui no YouTube, mas na plataforma do ebdenfoco.com você vai encontrar a aula em áudio, que para você poder ouvir, quem sabe, cuidando da sua casa, dirigindo ou fazendo exercícios, e você pode colocar lá no seu fone de ouvido e ouvir a aula em áudio. Nós temos a aula em PDF para você que prefere leitura e nós temos o curso para educadores cristãos. Você que precisa de uma capacitação para melhorar o seu ensino na sua escola bíblica, nós temos então o curso para educadores cristãos totalmente gratuitos na plataforma do Ebden Foco. Nós temos também o conteúdo premium, que é um conteúdo de assinante, que são os slides em PowerPoint, os cursos diversos, estudos e sermões em PDF e curso básico em teologia. Esse conteúdo, para você que já é assinante, você já tem acesso a ele. Se você ainda não é assinante, torne-se assinante para ter acesso a todo esse conteúdo, que é um conteúdo premium, especialmente aqui os slides em PowerPoint, que é dele que nós fazemos esta aula, um slide editável, colorido, que facilita o uso na sua escola. Além dos estudos e sermões em PDF que você pode tanto usar na escola, pode encontros e cultos de ensino, cursos diversos como cursos sobre Atos, sobre pentecostalismo, sobre escatologia. E nós temos também o curso básico em teologia, que é um curso básico com todos os livros da Bíblia. É um curso muito bíblico que vai ajudar você numa compreensão bíblica maior. Então acesse www.ebdenfoco.com e confira. Além disso, você pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp, Salve esse número e envie uma mensagem com seu nome e sobrenome para este número que o ebdenfoco.com estará retornando para você. Não esqueça que o DDD é 94 98409 2869. Muito bem. Nosso texto do dia se encontra em Apocalipse capítulo 20, verso 6, e nos diz: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Com certeza, essa primeira ressurreição aqui, bem-aventurado santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, acredita-se, que é a ressurreição do arrebatamento, que os vivos serão transformados e aqueles que estavam mortos serão ressuscitados. Aqueles que não acreditam no arrebatamento da igreja argumentam que essa primeira ressurreição é conversão, mas não faz muito sentido. Faz mais sentido, especialmente no contexto de Apocalipse 20, pensar que essa primeira ressurreição seja, assim, a ressurreição do corpo no arrebatamento da igreja. A nossa síntese: o milênio será o reinado de Cristo sobre a terra, estabelecendo um tempo de restauração de todas as coisas, destruída desde a queda. Nós sabemos que a queda, que o pecado, ele trouxe um desequilíbrio para a terra. E no milênio
esse equilíbrio será restaurado. O texto bíblico para esta lição é Isaías capítulo 11, verso 1 até o verso 12. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas é óbvio que você, que é estudante desta lição, vai verificar, fazer um estudo sobre o texto e, claro, fazer uma conferência, né? Conferir todos os demais textos que estarão presentes no corpo da lição que fala sobre o milênio. É importante para que você se familiarize com esse conteúdo. Pois bem, nossa introdução. O reino de Cristo, com duração de 1000 anos, terá início por ocasião da sua vinda em glória com os seus santos. Como nós já estudamos na lição passada, a visão dispensacionalista, que aliás é interessante a gente falar sobre isso, eu gosto sempre de falar isso em todas as lições, é que o estudo de escatologia que nós estamos fazendo aqui, ele é denominacional, né? Então, ele é numa perspectiva específica, é na perspectiva assembleiana, que é a perspectiva dispensacionalista, né? Pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista. Então, quando nós lemos aqui que o reino de Cristo, com duração de 1000 anos, terá início por ocasião da sua vinda em glória com os seus santos, nós estamos dizendo o seguinte: esse período vai acontecer após o arrebatamento da igreja. A igreja já foi arrebatada, os salvos que morreram em Cristo já foram ressuscitados, já estiveram no tribunal de Cristo para os galardões, já estiveram na boda do Cordeiro e agora, no fim da grande tribulação, estão retornando com Cristo para instalar o reino milenar de Cristo. Este período de 1000 anos é chamado milênio, aguardado com expectativa pelo povo israelita. Por quê? Apesar do nosso comentarista colocar aqui 2 referências bíblicas do Novo Testamento, mas nós vemos nos profetas uma série de citações bíblicas que nos remetem a esta esperança, nos remetem a esse momento do mundo, né, da história humana, que é um momento de restauração de Israel. E é muito importante que a gente observe o que os profetas dizem, porque muito se acusa de que a ideia do milênio se respalda apenas no capítulo 20 de Apocalipse. Isso não é verdade. Existe uma série de conteúdos que a Bíblia nos fala sobre este milênio. O milênio não é ainda o fim e nem a consumação de todas as coisas, exatamente. O milênio é a restauração da terra, mas ainda não é o estado eterno. O estado eterno será após os 1000 anos, que, como diz alguns escritores, o mundo todo será restaurado e céu e terra não farão distinção entre um e outro. É o estado eterno, que há poucas referências sobre o assunto e o que nós temos, boa parte é por inferência, mas sabe-se que o estado eterno será uma forma, né, de existência distinta do que nós conhecemos. Ao estudar esse evento na doutrina das últimas coisas, um dos trechos mais interessantes é a promessa de que Satanás será preso e amarrado no abismo por 1000 anos. Eu já discordo aqui do comentarista. Para mim, um dos pontos mais interessantes é o fato de Jesus estar presente, né? Não a ausência de Satanás, mas a presença real, literal de Cristo. Mas tudo bem, dentro do contexto da revista, vamos lá, né? É interessante notar que Satanás estará preso, ele não estará presente na terra, né? As outras perspectivas escatológicas não concordam com essa perspectiva, né? A perspectiva que concorda com a prisão de Satanás é a perspectiva que concorda que o milênio será literal. Mas o amilenismo, por exemplo, que acredita que o milênio já está acontecendo na terra, que acontece na igreja, eles acreditam que Satanás já está preso. O pós-milenista, né, que enfraqueceu muito, né, porque eles pensavam assim: à medida que o evangelho for crescendo, o evangelho, o poder do evangelho vai mudando o mundo, e assim então nós chegaremos a um período de paz e total,
e Satanás, porque Satanás estará preso, né? Mas essa é uma perspectiva que acabou perdendo muitos adeptos, né, por uma questão muito óbvia, que o evangelho está transformando corações de pessoas, mas não está transformando o mundo, porque esse não é o objetivo dele, né? Cristo irá mudar o mundo e instalar o reino milenar. Então, é muito importante nós notarmos essas duas questões. No milênio, né, as coisas serão restauradas, Satanás estará preso e Jesus estará presente em pessoa. Ele não será capaz de enganar as nações como fazia através do anticristo e de seu falso profeta e como faz hoje, né? Em seguida, o reino de Cristo, com duração de 1000 anos, terá início por ocasião da sua vinda em glória com os seus santos, como já foi falado. Primeiro tópico, o milênio, o reinado de Cristo. 1000 anos de paz. Vamos lá. Embora da Bíblia não exista a palavra milênio, em Apocalipse 20, de 1 a 7, há 6 repetições da expressão 1000 anos, enfatizando que tal número deve ser tomado literalmente, né? É óbvio, há uma grande discordância, né, entre alguns teólogos, né? Você sabe que há as escolas escatológicas, né? Há milenistas, pós-milenistas e pré-milenistas. Os pré-milenistas concordam na literalidade do milênio. Os outros vão procurar inúmeros argumentos para discordar. Mas parece-nos fazer muito mais sentido a ideia de um milênio literal. E apesar de que o texto seja de forma explícita a citação dos 1000 anos para um período de tempo de reinado de Cristo apenas em Apocalipse, nós vemos nos profetas, especialmente nos profetas, muitas citações de um tempo de restauração para Israel que tem as mesmas características do milênio. Então cremos que não só João falou do milênio em Apocalipse, como os profetas também falaram no Velho Testamento. Serão 1000 anos de paz, um tempo em que o príncipe da paz terá domínio sobre todos os povos, em que os homens serão harmônicos e felizes pela sua presença e seu reinado neste mundo, bem como seu reinado neste mundo, bem como pelo fato da prisão de Satanás. É interessante que Satanás estará preso, mas mais na frente nós vamos ver que Satanás será solto e conseguirá enganar alguns. Isso é interessante. Sempre antes de eu estudar escatologia, me ficava na mente por que pessoas salvas, redimidas, né, perdoadas por Deus, ainda perderiam a sua salvação. Bom, não é bem esse contexto. Quando nós estudamos, Satanás estará preso, Jesus estará reinando no mundo, e isso é maravilhoso. Mas no final, o Satanás voltará a enganar alguns. Quem são esses que ainda serão enganados? No dia da batalha do Armagedon, Jesus virá com a seguinte inscrição na sua veste e coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, no dia da batalha do Armagedon, Jesus virá para salvar Israel e aqueles que se aliaram a Israel. Boa parte desses que se aliaram a Israel na grande tribulação, eles entrarão, na verdade, esses que se aliaram com Israel entrarão no milênio, mas estes não passaram pelo arrependimento e pela salvação, pela graça, e nem são como os santos que estiveram nas bodas do Cordeiro. Então o que acontece? Estas pessoas, cresce que estas pessoas, elas não foram redimidas. Elas estarão de forma pacíficas no milênio por causa da presença de Cristo e a ausência de um enganador. Mas estas pessoas não estão totalmente convertidas a Cristo. Por isso que elas serão enganadas. Vai surgir, né, já surgiu e existem muitas especulações sobre essas questões. Mas essa é uma das
possibilidades. Satanás estará aprisionado. O aprisionamento de Satanás será um marco contundente em todo o período de tranquilidade do milênio, né? Porque não haverá um tentador. Olha só, hoje, vamos pensar hoje, apesar da nossa natureza pecadora hoje, mas muito do que nós fazemos de pecado é por tentação do diabo. Se não houvesse a tentação do diabo, mesmo havendo uma natureza caída nos seres humanos, certamente diminuiria as incidências de erros, de pecados, porque Satanás está ao nosso derredor. Os demônios estão por aí para influenciar. Nós já temos uma natureza pecadora e eles então nos influenciam através dessa natureza pecadora. Apesar de haver pessoas lá no milênio que vieram da grande tribulação, mas que não foram transformados no sentido como foram os ressuscitados, como foram os transformados no dia do arrebatamento, apesar de haverem essas pessoas lá, e possivelmente elas ainda guardam alguma semente do pecado, mas não haverá um tentador para provocá-las ao pecado. Por isso que o texto diz que quando Satanás for solto, ele enganará alguns, né? Porque Satanás novamente despertará neles aquele pecado, aquela semente do pecado em seus corações. As nações que desde a vinda de Jesus se digladiavam umas com as outras, não mais farão guerra e os povos transformarão suas armas em instrumentos agrícolas. Ou seja, a ausência, né, do tentador e a presença do Rei Senhor, né, de Jesus, trará uma paz que jamais foi vista, algo que é apenas parecido com o que vemos no jardim antes da queda. Assim, a perversidade humana será transformada e o amor ao próximo será a tônica desse reino. As pessoas se tolerarão, né? Está escrito: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Essa é uma questão de tradução, viu? A gente tem que ter cuidado, a tradução. A NVI vai dizer o seguinte: e aquele que morrer, né, o jovem que morrer com 100 anos será considerado maldito, mas não significa que vai haver maldições, essas coisas ali. É uma questão, um contexto que a gente não consegue explicar bem. Mas é como eu disse no início, muito provavelmente, né, todas essas incidências, esses incidentes, estão relacionados com aqueles que vieram da grande tribulação, que não foram transformados no arrebatamento, nem são ressuscitados, né? Isso eventualmente possa acontecer, até porque quando a gente vê que Satanás conseguirá enganar alguns que estão no milênio, então nós podemos entender que haverá pessoas ali que ainda têm a semente do pecado em seus corações. Assim, a regra é que não haverá pecado nem doença no milênio. Entretanto, como diz que o pecador de 100 anos será amaldiçoado, possivelmente pecado e doença acontecerão excepcionalmente em face do amaldiçoamento do indivíduo que transgredir a lei do Senhor que emana de Jerusalém. E quem são essas pessoas que irão ainda transgredir? Esses que vieram da grande tribulação, que não passaram por todo esse processo que eu já falei, e eles então ainda têm a semente do pecado em seus corações, né? Eles não passaram por nenhum dos processos, né, que a gente entende que elimina o pecado, que é a morte, ou para a ressurreição, ou a transformação, né, pelo arrebatamento. Então, eles serão pessoas normais ali, que não passaram por nenhum desses processos, portanto, ainda têm a semente do pecado nos seus corações, e estes provavelmente ainda cometerão algum deslize, né, algumas falhas, mas isso será muito esporádico, porque a tônica será de paz, será de santidade. A limitação da atuação do maligno, que se ocupou sempre em mentir, acusar, levantar oposição, matar, roubar e destruir,
juntamente com o glorioso ambiente da doce presença de Deus, inundará todo o universo. Então, a ausência do mal e a presença literal da glória de Deus, né, do glorioso Cristo, fará do mundo um lugar sem precedente de maravilhas. Tal glória oportunizará o florescimento de um tempo maravilhoso de paz e segurança indescritível, né? Coisas maravilhosas nos esperam no milênio. Quem participará do milênio, né? Essa é sempre uma questão muito interessante. Esses momentos de deslumbramento e prazer serão vivenciados, de acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, pelos salvos da igreja, né? Nós, né, como diz Paulo, nós que fomos arrebatados, os santos ressurretos do Antigo Testamento, aqueles que morreram em Cristo, né? Os salvos, né, arrebatados, e os que ressuscitaram de todos os tempos e, óbvio, da era da igreja. E os santos mártires da tribulação, os que permaneceram fiéis a Cristo durante a tribulação até a sua vinda, né? Os santos mártires e as nações, né? E os que nasceram durante o milênio, vão nascer pessoas durante o milênio. Como vão nascer pessoas durante o milênio? Porque no milênio entrarão as pessoas, né, ali no dia do julgamento das nações, que o texto bíblico nos diz, será classificados bodes e ovelhas. Os bodes, aquelas nações que foram contra Israel, que tentaram destruir Israel, que se aliaram ao anticristo e à besta e ao falso profeta para destruir Israel na grande tribulação. As ovelhas são aquelas pessoas que, né, se posicionaram do lado de Israel, correndo o risco de serem destruídas. Esses serão introduzidos no milênio juntamente com os santos e com Israel. Todos esses estarão com Cristo reinando durante esses 1000 anos. Nenhum inconverso entrará nesse reino. Inconverso no sentido de que nenhum rebelde, né, ninguém que tenha rejeitado a Cristo. Não significa que todos que estarão no milênio serão todos puros, como os ressurretos e os transformados do arrebatamento. Não serão todos assim, até porque estes se reproduzirão no milênio, né? Aqueles que vieram do julgamento das nações, que sobreviveram à grande tribulação e passaram pelo julgamento das nações, considerados ovelhas, estes estarão no milênio, estes não terão corpos transformados, né? Estes serão seres humanos normais e sim, possivelmente, com ainda a semente do pecado, haja vista o texto dizer que no final dos 1000 anos Satanás ainda conseguirá enganar alguns. Quem são estes? Aqueles que vieram da grande tribulação ou seus filhos, né, filhos que nasceram durante o milênio, que não passou pelo processo ou da ressurreição ou da transformação do arrebatamento. Segundo tópico, o propósito do milênio. Revelar o reinado de Cristo. O propósito do milênio é revelar o reinado de Cristo, né? Cumprir aquilo que os profetas já disseram. O milênio será um reino teocrático de paz sobre a terra, com Jesus como seu rei. É sempre interessante a gente pensar num reinado teocrático. A gente sabe que uma única religião é sempre muito complicada entre os seres humanos. Mas esse tempo será um tempo em que o próprio Cristo estará governando e não será as imposições equivocadas dos seres humanos. O anjo Gabriel prometeu a Maria que Jesus se assentaria no trono de Davi. E no milênio a promessa se cumprirá. Nele, como um descendente de Davi, ele sentará em Jerusalém, no seu trono em Jerusalém, como Davi, e governará com paz, governará com justiça, com equidade, colocando em prática tudo aquilo que a sua palavra nos fala que ele é. Entretanto, esse reinado não será solitário, pois Jesus sempre mencionou aos seus discípulos que não governaria sozinho. Ele disse: ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono, né? Jesus disse lá nos evangelhos que os discípulos terão também
12 posições para governar Israel juntamente com ele. E óbvio, os santos ressuscitados e transformados no arrebatamento estarão também em alguma posição com Cristo no governo do mundo. O livro de Apocalipse mostra-nos que os dois grupos reinarão com Cristo durante o milênio. Nós, os crentes provenientes da era da igreja, transformados, juntamente com os santos no Antigo Testamento, ou seja, com todos que ressuscitaram, e os mártires da grande tribulação, que não adorarão a besta. Outro propósito do milênio é concluir o plano divino para Israel. Concluir o plano divino para Israel, isso é muito importante, Como eu já falei, uma série de conteúdos dos profetas, na verdade quase todos os profetas terminam com uma promessa de restauração para Israel, e crê-se que essa restauração é durante o milênio. Israel, ao longo da história, sempre foi tratado de maneira justa pelo Senhor. Paulo disse que, embora estejam atualmente com o coração endurecido, os hebreus seriam salvos no fim, em Romanos 9:27. Haja vista que Deus não rejeitou o seu povo, confirmando o que foi dito pelo profeta. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te com medida, de acordo com o que você merece, e de tudo não te terei por inocente. Essas palavras têm seu cumprimento fielmente em Israel. Isso é uma verdade excepcional, como eu acabei de falar. O propósito do milênio é restaurar Israel. E os profetas sempre falaram disso, desse momento que vai chegar na história de Israel de restauração. Apesar de todos os processos de punição por causa do pecado que Israel passou, de todos os sofrimentos, da grande tribulação, mas ele será restaurado e estará no governo de Cristo no milênio. No milênio, porém, o remanescente de Israel não sofrerá mais nenhuma perseguição, mas desfrutará de um tempo que o Pai estabeleceu pelo seu propósito. Ou seja, nesse tempo, Israel será a cabeça, como sempre foi dito. Então não haverá quem o persiga, porque todas as nações estarão sob o governo de Cristo, e Israel será a cabeça das nações. Tornar Jerusalém a capital do mundo. Um dos propósitos do milênio também é tornar Jerusalém a capital do mundo. A Bíblia informa que a cidade de Jerusalém, tantas vezes devastada pelos inimigos, será a sede do governo de Cristo na terra. Isaías 24:23. Jerusalém será a capital do reinado milenar de Jesus, o qual a reconheceu como a cidade do grande rei em Mateus 5:35. Estátua outrora conferida nos Salmos. Hoje, Jerusalém, tomada por árabes, naquela época será uma cidade totalmente governada por Jesus. Jerusalém, por fim, será motivo de alegria e glória e louvor. Jerusalém nunca mais será pisada, pois está escrito: e esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhes faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou. Jeremias 33:9. Mais uma promessa da restauração de Israel e do engrandecimento de Jerusalém. Terceiro tópico, essa lição é uma lição pequena, um assunto relativamente pequeno, por isso a nossa lição vai ficar um pouco pequena. Fatos e aspectos do milênio. A natureza será restaurada. É muito interessante isso, conforme Romanos 8, 22 e 23, a criação geme como se estivesse em dores de parto, aguardando a redenção que acontecerá no milênio, quando o ecossistema terrestre será completamente restaurado. Ou seja, com o pecado, não só houve um desequilíbrio na harmonia humana, mas em todo o mundo, em todo o cosmo, em todos os aspectos da existência no cosmo, sofreu esse desequilíbrio, inclusive o meio ambiente. E Paulo diz que até o meio ambiente geme, até o ecossistema no geral, os animais, as plantas, a própria terra, geme, aguardando o dia em que será restaurado. Então, nós temos aqui essa promessa de restauração até para o ecossistema. A produção agrícola alcançará abundância e não haverá fome na terra, ou seja, não haverá os novos meios de produção, não haverá necessidade de degradação do meio ambiente. Você sabe que hoje nós vivemos um período de grande devastação ambiental, de grande degradação ambiental, e nesse período haverá um equilíbrio entre seres humanos e o meio ambiente, onde a produção será abundante, porque a própria terra produzirá, e não haverá necessidade de degradação do meio ambiente. Isso nos leva, inclusive, a
a refletir sobre o que nós fazemos com o meio ambiente. Não é vontade de Deus que a gente produza de forma tão explorativa. É claro que a terra foi dada aos homens para que o homem produza, viva bem, mas não precisa ser tão destruidor, né? A Bíblia nos fala lá no livro de Números que quando o povo foi acampar em um lugar para a guerra, Deus ordenou para o povo de Israel o seguinte, não destrua as árvores. Não destrua as árvores, porque as árvores não são suas inimigas. Elas não vão atacar vocês e elas ainda servem de sombra para vocês. Então, nós vemos que não é o desejo de Deus que a humanidade viva de forma tão extrativista, assim, tão degradante com o meio ambiente, tão explorativa da forma que vive. Os animais perderão o instinto de ferocidade, buscando alternativas alimentares que não destruam as outras espécies. Os seres humanos e os animais viverão em plena harmonia, né? Haverá equilíbrio. O conhecimento de Deus será amplo, né? No milênio o conhecimento de Deus será amplo. Isso é muito interessante, né? O conhecimento de Deus será amplíssimo durante o milênio. Os homens subirão a Jerusalém em busca da palavra do Senhor, ano após ano, e receberão diretamente do céu, sem intermediários, aquilo que eles precisam para viver bem, né? Eles então receberão do próprio Cristo. A lei do Senhor, né, emanará a lei de Jerusalém, e Jesus estará lá para abençoar as pessoas, né? Quando o comentarista fala que não precisaram de nenhum intermediários, a gente deve pensar na perspectiva seguinte. Jesus disse que os apóstolos estarão governando com ele e que a igreja também governará. Em algum sentido, com certeza, os apóstolos e a igreja servirão a Cristo para abençoar essas nações, para disseminar o conhecimento de Deus. Nesse sentido, o profeta vaticinou, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar, né? A terra, nesse tempo, não haverá lugar em que Jesus não seja glorificado, em que não se conheça Deus, como no tempo de hoje, que existem muitos lugares do mundo que nunca ouviram falar de Jesus. O milênio não é o fim de todas as coisas, né? Que é interessante a gente observar. O milênio é um período de restauração que cumpre profecias, promessas de Deus para Israel. O reino milenar de Cristo não se encontra propositalmente no último capítulo do livro de Apocalipse, haja vista que o milênio não é a consumação de todas as coisas. Perdão, irmãos. Nesse período, Satanás estará preso, sem poder exercer influência sobre as pessoas, por isso a paz se concretizará sem qualquer obstáculo. Entretanto, no fim dos 1000 anos, o Senhor libertará Satanás de sua prisão e assim acontecerá. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar a batalha. Aqui o texto não está todo, mas o texto diz que alguns serão enganados, que provavelmente é aquilo que a gente já falou lá atrás, dessas pessoas que vieram da grande tribulação, ou seus filhos que nasceram no milênio, que ainda têm a semente do pecado em seus corações e por essa razão ainda serão enganados por Satanás. Então é interessantíssimo isso. Falta-nos tempo para discutir sobre isso, eu falo um pouco sobre isso no livro que nós escrevemos. Por que essas pessoas vão viver 1000 anos vendo Cristo governar? E Satanás virá falar para elas e elas ainda se rebelarão contra Cristo. Será que essas pessoas ainda não estão satisfeitas com o reino de Cristo? Isso, eu penso, se é um pensamento do Melk, que é porque essas pessoas entraram no milênio não pelas vias do arrependimento, mas apenas pelas vias do medo, né? Elas estavam ali naquela situação da grande tribulação, né? E descobriram que as profecias estavam se cumprindo naquele momento, né? Quem sabe pessoas que conheciam muito bem a Bíblia e por essa razão não se renderam à besta. E com isso se juntaram a Israel e entraram na terra, mas seus corações não foram definitivamente transformados. Então, o que a gente pode pensar? Só há uma forma ou no caso, só há 2 formas de se livrar definitivamente do pecado.
morrer e ressuscitar ou ser transformado no dia do arrebatamento. De outra forma, meu amigo, não tem como. Ainda, apesar do perdão de Cristo, apesar de toda a obra da graça, a morte e ressurreição e o arrebatamento são as únicas formas de dar fim definitivo à semente do pecado no coração do homem. Como mencionado, o milênio ainda não é o fim, né? Não será o fim. Ainda temos o estado eterno, né? Que aí sim será a concretização de todo o plano de Deus. Nossa conclusão. O milênio trará ao mundo um período de paz e progresso nunca antes experimentado. Os homens não serão amantes de si mesmos, mas servirão uns aos outros em amor. A palavra de Deus não será apenas um conselho, uma opção, mas a lei em toda a terra, e os súditos desse reino terão prazer em obedecê-la. O reino de Cristo não será jamais destruído e será estabelecido para sempre, como diz Daniel 2:44. O milênio será a resposta a milhões de orações do povo de Deus através dos tempos. Venha o teu reino. O estado eterno é uma coisa que a gente não consegue explicar, mas a gente pode olhar para o milênio como esse momento de glória em que, de fato, o povo de Deus descansarão na terra. Na terra. Porque desde quando o homem foi expulso do jardim, nunca mais houve descanso sobre essa terra para o povo de Deus e para ninguém. Mas no milênio haverá. Então é isso aí, nós estamos chegando ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.